A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula, estamos falando nesse trimestre sobre as promessas de Deus e nós estaremos hoje passando para os irmãos a nossa quarta aula, ou o nosso quarto capítulo desta revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós falaremos um pouco sobre promessa e obediência. Nós começamos aqui com um texto que diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vejam bem, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 19 e 20. E hoje nós estaremos falando sobre a obediência e as promessas de Deus, meus amados. É uma aula bastante longa, muita informação, mas nós vamos tentar trazer ela aqui dentro do mais breve possível para que vocês possam ter um bom entendimento. Meus irmãos, nós precisamos entender que o amor nos salva de fato, já falamos sobre isso. E que o triste é que nós percebemos que algumas pessoas, elas entendem esta salvação vinda como ao custo de compromisso zero. Eu comentei isso com os irmãos. Eles acham que da nossa parte nós não precisamos fazer nada. A graça de Deus vai vir, nos vai salvar, vai vir e vai nos salvar. Mas nós também temos um compromisso com isso. Nós temos sim. Nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus e aos seus mandamentos, meus amados, é uma condição indispensável para o cumprimento de suas promessas. As promessas feitas às pessoas, ao povo, as promessas feitas à igreja, desde o Éden, meus irmãos, com a desobediência do homem, permanece, infelizmente, essa terrível tendência humana. Nós cristãos, nós vemos na Escritura a base da nossa fé, lá desde Gênesis até Apocalipse. E nós entendemos, sim, que Eva ela foi enganada, inclusive pela sua própria concupiscência. É o que diz o texto de Tiago 1, 14, na parte B deste versículo. E assim, Satanás, meus irmãos, ele fez do amargo o doce e do doce amargo para o entendimento mais claro dos irmãos. Isso é o que diz Isaías 5, no versículo 20. Ambos, meus amados, ambos, homem e mulher, eles caíram, trazendo esta tragédia para todos nós que estamos com os pés sobre esta terra. Se nós lermos Romanos capítulo 5, versículo de 12 a 14, isso fica muito claro. E assim, para cessarmos, entendam bem, assim, para nós cessarmos com a consequência do pecado, da desobediência, somente através do que, meus amados? Acho que é muito claro, é através da obediência consciente. Obediência consciente, não é uma obediência desordenada, não, é uma obediência consciente. Vocês entendem agora o porquê que nós hoje necessitamos obedecer a Deus verdadeiramente? Nós vivíamos no paraíso, nós não estávamos lá, mas nós vivíamos como seres humanos ali, uma vida abundante, uma vida de relacionamento, de comunhão, uma vida sem expectativas fora do paraíso. Hoje nós estamos aqui vivendo a expectativa do paraíso. Então há necessidade, meus amados, de que nós tenhamos sim uma relação com essa obediência consciente. Então é isso que acontece na vida do ser humano hoje. Lá eu falei, mas para tentar explicar um pouco melhor para vocês, existia uma relação natural, uma relação perfeita, uma relação de confiança e confiante, né? Aí agora, devido à desobediência, há necessidade da obediência, de uma tomada de decisão, de uma escolha nossa.
Conforme nós entendemos, Deus ele se deleita em honrar aquele que o serve com retidão, aquele que o serve em espírito e em verdade. Vejam Filipenses 2, no versículo 8, onde Jesus, se achando na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso foi o que aconteceu com o próprio Deus que se fez carne e esteve conosco aqui nesta terra. Entendendo isso, ou entendido isso, meus amados, e deixando certo que nesta aula nós falaremos das promessas feitas a Israel novamente, encerrando inclusive a segunda aula, e que nós temos 4 tipos de promessas, todas elas regidas pelo princípio da obediência, né? A primeira delas são as promessas gerais que estão disponíveis para todos, como por exemplo, né, a promessa da salvação. João 1, 11 e 12, a Bíblia ali, a Escritura Sagrada, nos diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas os muitos que o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Um segundo tipo de promessas são as promessas individuais, são aquelas que são para pessoas específicas, conforme nós vemos ali em Hebreus, no capítulo 11, promessas para os pais da igreja, que na verdade visa a todo o povo de Deus. Nós precisamos nos conscientizar disso, visa a todo o povo de Deus. A terceira são promessas que são feitas para a igreja, como nós estudamos na aula passada, nós vimos isso, e em todas essas promessas nós vemos sempre o princípio que as rege, que é a obediência. Hoje, meus irmãos, nós estaremos concluindo a lição 2, como eu acabei de falar para os irmãos, ou seja, as promessas a Israel e sobre a obediência necessária para o seu cumprimento. Então nós estaremos vendo tudo isso hoje nesta aula. O texto sugerido desta aula é Deuteronômio 29, 1 e de 9 a 12, e Hebreu 8, de 6 a 13, meus amados. Um texto muito rico, muitas informações, e nós precisamos nos debruçar sobre elas neste momento, com bastante atenção, para podermos entender o contexto desta nossa aula sobre obediência. Muitas pessoas podem confundir obediência com obra, e não é isso, mas nós vamos esclarecendo isso durante o transcorrer desta nossa aula. Aqui, meus amados, no primeiro assunto, o autor ele fala sobre o concerto de Horebe, ou a aliança mosaica, que vocês têm que se lembrar, e lembrem-se, porque nós estudamos, é uma aliança condicional. O que não podemos esquecer aqui, para manter a distância entre condicional e incondicional, sem separá-las, é que a incondicional ela é para todas, ou seja, todas as pessoas, ou todos as viverão, de qualquer forma. Ou você vai usufruir porque você obedeceu e esteve na presença de Deus, ou você vai viver, aquilo vai acontecer e você não vai usufruir daquilo porque você não participou delas, você não obedeceu, você não aceitou, você não entendeu, você se rebelou contra elas. Já as condicionais, elas dependem da ação individual, nós já ensinamos sobre isso, ou seja, de uma obediência, de uma aceitação. Meus irmãos, mais ou menos ali, aproximadamente em 1491, nós já falamos que as datas não são precisas, nós vemos no livro de Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito e partiu ali para a terra prometida, Canaã. Deus, de forma solene, falou a eles, através de Moisés, quando a gente fala que Deus falou a eles, às vezes a gente não quer falar através desse e daquele, mas vamos mencionar, sim, através de Moisés. Mas a palavra veio diretamente de Deus a Moisés e de Moisés a eles. Êxodo 19, 5 e 6, ele diz assim: agora, portanto, se realmente, vejam bem, nós estamos falando de obediência, e estamos falando do povo quando saiu do Egito,
se realmente vocês obedecerem à minha voz, Êxodo 19, 5 e 6, e guardarem o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim reino de sacerdotes. Lembra que nós ensinamos? Nós, igreja, somos sacerdócio real. Israel será um reino de sacerdotes, será uma nação santa, não como nós somos um povo santo, eles serão uma nação santa, nós estamos falando da nação Israel. Estas são as palavras que Moisés deveria falar para o povo de Israel. Então, Moisés assim passou a eles, né, ou seja, expôs a ele as leis de Deus, os testemunhos de Deus, os juízos, e assim ele fez as promessas condicionadas ou condicionais à sua obediência, e não apenas as promessas, mas prometeu a ele também, meus amados, a esse povo também, muitas bênçãos, né? Irmãos, essa jornada ela durou 40 anos, é uma vida, não é verdade? É uma vida, 40 anos é uma vida, nós sabemos disso. Os israelitas, eles eram cerca de 3 milhões de pessoas no total. Se nós lermos lá Êxodo 12, 37, nós não vamos ver essa quantidade, 3 milhões, mas nós vamos ver ali 600 mil homens de pé. Mas ali existia a possibilidade de mais de uma esposa para cada homem, uma média de 4, 5 filhos para cada um, daria mais ou menos a proporção que nós passamos, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, não temos como aquilatar isso para passar para os irmãos. E novamente, depois, em Moabe, ou seja, foi feita novamente uma aliança que é chamada a Aliança de Moabe. Ela foi subsequente àquela de Horebe, né? Chamamos também, ela podemos chamar também de Aliança palestiniana ou Aliança da Terra. É uma promessa ali incondicional que terá cumprimento no futuro escatológico. Nós mencionamos isso na nossa, não na anterior, mas na outra aula nós mencionamos sobre isso, falando sobre as promessas feitas ao povo de Israel. Deus renova também ali, meus amados, além dessa Aliança da Terra dita, ou Aliança Palestiniana, lá em Moabe, ele renova com esta nova geração, que já estava ali na segunda geração, a bênção da saúde divina entre eles. Vejam, meus irmãos, 40 anos de caminhadas, 2 gerações, e não havia qualquer programa de saúde, como nós vemos hoje aí, né? Não tem qualquer problema de saúde, não tem posto de saúde, não tem lugar para atendimento médico, mas o Senhor cuidou de tudo, sem exceção. Isso está lá em Êxodo 15, no versículo 26. Meus irmãos, um grande volume de pessoas, nenhuma estrutura médica, hospitalar, nenhum estoque de água, alimento limitado, em pleno deserto, mas Deus cumpre todas as suas promessas, tá? Deus os alimentou, ele manteve eles todos perfeitamente ali, saudáveis, né? Nós vemos também em Deuteronômio, após a destruição ali dos inimigos de Israel, Deus alertando para que eles guardassem os seus mandamentos, guardassem os seus estatutos, os seus juízos, porque se eles dessem ouvidos e obedecessem a isso, ele guardaria o conserto e a beneficência que jurara aos pais dele. Com isso, meus amados, continuaria Deus a provê-los de todas as bênçãos, ou seja, a bênção no ventre com filhos, as bênçãos na terra com boas produções, cereal, mosto, azeite, criações de gado miúdo também, e também na terra, que Deus havia jurado aos pais dele, e disse que não haveria em meio a eles pessoas estéreis, como também não haveriam animais estéreis, não haveria também enfermidade. Deuteronômio 7, de 11 a 15, nos traz informações a este respeito.
todas estas promessas seriam cumpridas, meus amados, como consequência da obediência daquela geração do povo. Que fique bem claro, a palavra obediência vai ser muito repetida hoje, mas nós veremos que tudo está relacionado a obedecer a Deus, a se ajustar àquilo que Ele nos traz. Né? Ocorre que nós precisamos trazer aqui para vocês o próprio exemplo do povo de Israel, um povo este que, na verdade, ele foi rebelde. Né? Na verdade, ele foi rebelde, ele servia a Deus e quando ele se rebelava, não tinha chance. Deus, meus amados, nós precisamos aprender e entender que Deus, ele abençoa os obedientes e não os desobedientes com as suas promessas. Israel foi rebelde. E assim, nós vamos começar a entender as coisas que aconteceram lá, que Israel ficou 70 anos no exílio por causa da sua rebeldia. Mas vamos prosseguir, depois nós entraremos um pouco mais nesse assunto. Vamos prosseguir um pouco mais aqui com os irmãos. Podemos com isso começar a entrar no Novo Testamento, onde o autor de Hebreus, ele já interpreta esta aliança e diz, lá em Hebreus 3, de 7 e 8, que se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Então, aqui é um conselho de Hebreus para isso. Se nós estamos ouvindo hoje a voz de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração, como fizeram o povo de Israel lá no deserto. Vejam, portanto, que no pacto de Horebe, que é um pacto condicional, tanto no pacto de Horebe, né, que é um pacto condicional, quanto no pacto de Moabe, que é incondicional, isso está, o de Moabe, ele está ligado à aliança abraâmica, então é um pacto incondicional. A obediência, meus amados, ela é fundamental em ambos para poderem usufruir das promessas, mas não para o cumprimento das incondicionais. As incondicionais, elas irão de fato acontecer. Quem viveu, viveu, quem não viveu, não viveu, mas elas irão acontecer. Agora, as condicionais, elas vêm somente quando nós aceitamos, quando nós buscamos, quando nós obedecemos e cumprimos os mandados de Deus. Mas vamos ao segundo assunto, para que nós nos adiantemos um pouco aqui. Eu acredito que isso já tenha ficado bem claro para os irmãos, inclusive nós já vimos isso em outras aulas, hoje foi mais um adendo para agregar algumas informações. Então, meus amados, nós vemos nesse segundo assunto que algumas bênçãos oferecidas ao povo de Israel, elas valem para nós também, e já mencionamos isso, ou seja, valem para nós e para todos aqueles que nele creem, porque a igreja, ela não foi, meus irmãos, um acidente de percurso, ela não aconteceu. Se nós olharmos ali Apocalipse 13, 8, ele fala que ele fala ali do Cordeiro de Deus, ou seja, que ele foi morto desde a fundação do mundo por nós. Ou seja, já havia na fundação do mundo o propósito remidor de Deus. Nós vemos isso também lá em Efésios 1, no versículo 4. Deus nos predestinou a todos, em todos os tempos e lugares, desde que obedecida a sua voz, os seus mandamentos e os seus estatutos. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Vemos assim um novo concerto, uma nova aliança, como nós já falamos também nas aulas anteriores, que foi apresentada em Jeremias 31. Nós já mencionamos isso. E o que é essa nova aliança com Israel? Nós precisamos distinguir aqui da aliança que foi feita com a igreja. O que é essa nova aliança com Israel? O que aconteceu ali, meus amados? Com a quebra da aliança mosaica, pela falta de obediência, Deus ali ele renova em Jeremias 31 a aliança com Israel. Jeremias 31 de 33, Jeremias 31 de 33 a 34, ele diz assim: porém este
será o pacto que eu farei com a casa de Israel, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei, depois daqueles dias, depois que tudo acontecer, eu colocarei a minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e eles não ensinarão mais cada homem o seu próximo e cada homem ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos, quando isso acontecer, meus amados, já conhecerão a Deus, desde o menor até o maior deles. Isso é o que diz o Senhor. Ele vai perdoar a iniquidade do povo de Israel, desde que o povo de Israel, daqueles, né? Não é desde que o povo, não vamos, coloquei o povo como todo, mas não, vamos colocar individualmente, né? Porque ele vai perdoar a iniquidade do povo, então a pessoa se arrepende, ele perdoa e não vai se lembrar mais do seu pecado. Então, meu amado, que fique muito claro para vocês que esta nova aliança com Israel, ela se cumprirá após o milênio, pois é quando a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Nós vemos com isso, meus irmãos, que a Escritura, ela não estabelece uma relação de substituição, como muitos falam por aí, substituição de Israel pela igreja. As pessoas acham que nós viemos para substituir Israel e não é assim. Os aliancistas que trazem isso, nós já ensinamos para os irmãos também. Meus irmãos, não podemos confundir as promessas exclusivas para o povo de Israel com as promessas para a igreja e para o povo de uma maneira geral, pois nós sabemos que muitas bênçãos que eles tiveram, povo nenhum em toda a história as viveu e as viverá. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é eles terem os seus vestidos e sapatos conservados por 40 anos de peregrinação pelo deserto. Deuteronômio 29:5, entre tantos outros textos que mencionam as bênçãos ali ocorridas, né? Vamos falar um pouco sobre algumas bênçãos feitas por Deus, né? Ali no Monte Gerizim, por exemplo, Deus fez promessas ao povo de Israel que jamais outra nação viu. E ele fez essas promessas e muitas delas também aplicáveis, né? À igreja e a seus servos em todos os povos, em todas as nações, em todos os lugares. Então algumas para Israel e outras para todos. Então, desde que atendam, meus amados, as condições definidas pelo Senhor. Ali nós lemos ali em Deuteronômio 28:1 e 2, e acontecerá que, se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor, seu Deus, para guardar, meu Deus do céu, olha, é simples de entender isso, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Nós temos também as bênçãos na cidade. Após 40 anos de deserto, o povo iria habitar na cidade, ali na entrada de Canaã, que antes era habitada por povos estranhos, idólatras, de costumes absurdos, como inclusive matar os filhos como sacrifício aos demônios. Esta promessa ela foi exclusivamente para Israel. O que nós não podemos é alegorizar, meus amados, o que nós não podemos é alegorizar o que é literal. Existem várias promessas feitas a Israel que cabe também a qualquer pessoa que creia e obedeça a sua palavra. Nós vemos o cumprimento dessas promessas até hoje. Até hoje nós vemos. Ela recai sobre qualquer servo que confia de fato no Senhor em qualquer parte do mundo. Não podemos nos esquecer disso. Nós não estamos aqui falando de nós estamos falando dos filhos de Deus, dos servos de Deus em qualquer parte do mundo. Nós temos também as bênçãos no campo. Nós vemos que ao longo da história o desenvolvimento territorial tem foco aonde? Nas metrópoles. Nós sabemos que muitos poucos vivem no campo e Deus promete a todos bênçãos, desde que ouvissem a voz dele. Deuteronômio 28:3b. Nós precisamos estar bem atentos a essas leituras.
Nós vemos a bênção sobre a procriação humana, sobre a procriação animal, vemos as bênçãos também sobre a terra. Essa é a quarta bênção que eu estou mencionando, eu acredito que sim, é isso mesmo. Lá em Deuteronômio 28:4, nós vemos 5 bênçãos prometidas também ao povo, desde que ouvisse o Senhor. A primeira é abençoar o ventre, com o nascimento de filhos, é claro. Deus promete também dar fruto da terra, né, o fruto da terra, ou seja, ele promete produção agrícola, a produção dos filhos também de animais, da pecuária, ou seja, a criação de vacas, rebanho de ovelhas. Esta, meus amados, é uma bênção para todos os tempos. É a condição, e a única condição, meus amados, é de que o povo obedeça. Obedeça, nós temos que obedecer os estatutos do Senhor, nós temos que obedecer a voz do Senhor e todos os seus mandamentos. Nós temos também a bênção sobre a vida doméstica. Aqui, irmãos, nós vemos a promessa da provisão diária de alimento, obtida como fruto de trabalho. Prestem atenção, a provisão diária não cai do nada, ela não aparece do nada. Pode aparecer como uma bênção de Deus, um suprimento através de uma igreja, de um irmão, mas aqui Deus está falando sobre que ela é obtida do fruto do seu trabalho, a todos os que creem em Deus. Amém? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter forças e lutar para conseguir as coisas e assim podemos abençoar. O povo de Deus, ele não deve nem ser abençoado nesse sentido, ele tem que abençoar, ele tem que buscar provisões para abençoar, porque é a nossa função como povo de Deus abençoar as pessoas. Nós vemos as bênçãos na entrada e na saída, e aqui parece até um pouco simples, né, para você entrar num lugar e sair de um lugar, mas não é não. Isso aqui representa uma disposição que você tem que ter para você entrar e sair de um lugar com um propósito específico, ou seja, é um propósito aprovado por Deus, é para levar a palavra de Deus, para fazer um trabalho para Deus. E neste ponto, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente orar e vigiar para poder discernir os espíritos. 1 Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12:10. Para poder perceber se há ali algum tipo de inimigo, alguma ameaça, alguma adversidade. Na verdade, meus irmãos, muitos são os obstáculos encontrados pelos servos de Deus para efetuar esse trabalho. São obstáculos humanos e até de origem maligna mesmo, que agem na área espiritual. E assim vem a promessa de abençoar a entrada e a saída nesses lugares, para que aqueles que obedecem à palavra de Deus, e aqui eu preciso fazer um adendo e lembrá-los, que nós estamos nessa aula falando da obediência de Deus, e às vezes nós nos vemos e nos sentimos derrotados em muitas lutas. Já aconteceu comigo, já passei por essas situações, lutas estas que nós travamos, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Estamos de fato obedecendo a Deus? Estamos de fato tendo uma sincera e eficaz relação com Ele, para assim fazermos jus a uma vitória? Fica aqui este ponto para que nós pensemos. Isso não quer dizer que você tendo uma relação de Deus, com Deus, neste sentido, você vai ter a vitória. Você poderá ter a vitória naquele sentido, mas a vitória maior é a salvação que Ele nos oferece. A vitória maior é o nosso relacionamento puro e sincero e buscarmos o reino de Deus, o reino dos céus. Essa é a nossa meta, esse é a nossa luta. Nós não estamos aqui para conquistar isso. Não estamos aqui para conquistar isso. Nós estamos aqui para conquistar, estarmos com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por cada um de nós. Então fica aqui este ponto para nós pensarmos. Nós estamos verdadeiramente tendo esse tipo de relação com Deus? Meus amados, nós precisamos nos questionar sempre com relação a tudo isso. Nós temos também uma sétima bênção. Meus amados, que é a vitória sobre os inimigos. Pois, meus amados, entendam que mesmo sem sermos uma real ameaça, vejam bem quem são os inimigos do povo cristão. Prestem atenção e entendam nas entrelinhas, por favor. Nós precisamos prestar muita atenção disso.
A bênção da vitória contra os inimigos, ela vem porque nós vamos lutar, porque nós, como cristãos que somos, nós somos uma ameaça. Nós somos uma ameaça. Muitos enxergam o servo de Deus como uma ameaça. Inclusive, nós vemos hoje, como nós estamos vendo hoje, né? Muitos inimigos da igreja carregam em si aquele ódio gratuito, e eles procuram causar, sim, problemas para nós. Deuteronômio 28:7 nos dá a garantia de vitória com relação a isso. Então nós precisamos perseverar, nos mantermos firmes nesta relação com Deus e apresentando a palavra de Deus. Não importa, meus irmãos, os problemas e os ataques pelos quais nós passaremos. Entenda que existe a promessa de Deus para a vitória, para todos aqueles que creem, obedecem e cumprem a palavra de Deus. É desta maneira, mas esta guerra, esses inimigos vêm pelo fato de nós sermos cristãos. Não é porque eu briguei com um amigo meu da escola que aquele rapaz virou, ou aquela pessoa virou uma inimiga meu e que Deus vai me dar vitória porque eu vou vencer. Como a gente vê em muitas igrejas aí, quando gritam, você vai ser vitorioso, você vai ter vitória, já interpretam, é aquele inimigo que está me atacando ali. Mas não tem nada a ver com a sua religião, não tem nada a ver com você ser crente, não tem nada a ver com você ser servo de Deus. É uma briga humana, uma briga natural, e você estabelece que Deus vai dar vitória para você em cima daquela luta. Não é essa a promessa de Deus, como nós vimos aqui. É isso. Uma oitava promessa também serão as bênçãos ordenadas por Deus. Se o povo de Deus fizer a sua vontade e guardar os seus mandamentos, nós vemos isso em Deuteronômio 28:8, que nós inclusive já lemos, diz que o Senhor, Ele ordenará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo quanto você colocar a sua mão, e Ele vai te abençoar na terra que o Senhor, Deus te deu. É desta maneira, esta bênção, meus irmãos, ela é muito ampla mesmo. Ela fala de armazenamento de bens, inclusive, principalmente de alimento, e em tudo quanto você colocar a sua mão para fazer. Não confunda esta bênção, meus irmãos, nunca com a promessa de que Deus vai te dar tudo o que você quiser. Não confunda essa bênção com a bênção de que Ele vai te dar tudo o que você quiser. É lógico que sem engessar Deus, é claro que nós falamos aqui do necessário, como nós vemos lá em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, porque elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. E aí vem a pergunta, vem a questão que cabe a nós: não sois vós muito melhores do que elas? Esta é a pergunta. Então entendam, Ele não vai dar tudo o que você quer, mas Ele vai dar tudo o que você necessita. E nós já lemos ali um pouquinho anteriormente, no começo da aula, nós vemos que há necessidade de que você trabalhe, de que você busque. Temos também, vamos colocar aqui como a nona bênção. É isso aí, a bênção para ser um povo santo. Em repetição ao que Ele pedia ao seu povo, e sendo atendido na obediência desejada por Ele, Ele confirma ser Israel o seu povo santo, e que todos os povos o temeriam, que o seu povo emprestaria para muito, meus irmãos, para muitos, e não pediria emprestado a ninguém, porque Israel seria por cabeça e não por cauda, seria líder entre as nações. Deuteronômio 28, de 9 a 13, fala bem claramente a respeito disso, onde também ele reitera ali a bênção da procriação humana na terra. Meus irmãos, vejam que em todo e qualquer tempo Deus exige santidade. Santidade, que nós falamos continuamente nas nossas aulas, é o estado de quem é separado, ou seja, de quem é consagrado por Deus. Já vimos e já lemos em outras aulas, 1 Pedro 1, de 15 a 16, e Hebreus 12, 14, também, meus irmãos. Nós vemos também bênçãos na parte financeira, Deuteronômio 28, 12, o Senhor, Ele vai te abrir
o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos, e será emprestada a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. É assim que diz o texto. Então a bênção financeira virá sim, fruto do seu trabalho, um trabalho abençoado. E ele nos ensina muito isso em Lucas, meus irmãos. Se vocês puderem, leiam Lucas 19, de 12 a 26. É uma leitura um tanto difícil, mas vai trazer muita luz ao nosso entendimento a respeito disso. O que a Bíblia condena, meus irmãos, é a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro. Então você não está proibido de buscar a sua riqueza, de buscar através do seu trabalho. O que ele condena é a avareza. Avareza. Esta, meus amados irmãos, é a raiz de toda espécie de males, a avareza. Temos também a bênção na posição de liderança, bênção também na posição de liderança, meus amados, que assim, o povo estaria sempre diante deles em obediência, né? Então, se o povo estiver diante de Deus em obediência, ele promete que eles jamais seriam submissos ou escravizados por nenhum outro povo. Deuteronômio 28, 13 e 14. Meus amados, a fidelidade a Deus no cumprimento da sua palavra é causa de grandes e preciosas bênçãos em todas as áreas da vida. E vemos claramente que quando Israel obedecia a Deus, ele era vitorioso em todas as áreas, não é verdade? Porém, quando ele desobedecia, ele colhia amargos resultados para o povo, a ponto de ter sido levado cativo para a Babilônia, como nós já falamos no início desta aula. Desobedeceu, foi cativo. Não é? Falamos um pouco de Israel, vamos entrar um tantinho aqui agora para falarmos sobre a igreja. Quando se fala da aliança com a igreja, meus amados, Jesus, ele é o mediador. Nós precisamos entender isso. Quando se fala da aliança com a igreja, Jesus, ele é o mediador. Hebreus 8, 6 e 7 diz que Cristo agora alcançou um ministério mais excelente. Mais excelente. Prestem bastante atenção nisso. Quando também é o mediador de um melhor pacto. De um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas, porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, então vejam que o que está sendo dito aqui é que ele não veio acertar o primeiro pacto, não, porque está aqui, porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo, tá? Então o primeiro pacto ele foi sem defeito, ele não teve problema. E eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Nós percebemos que na sequência citado em Jeremias é feita uma aplicação espiritual à igreja. Porém a aliança feita por Jesus na cruz, ela foi feita com a igreja e tão somente é espiritual, mas não substitui a nova aliança em Jeremias com Israel. Então ela não veio para nos levar a substituir Israel, como nós já falamos aos irmãos. Mas vamos esclarecer um pouco mais a respeito disso, porque senão fica confuso na cabeça. Em tudo o que nós vimos hoje, meus amados, nós vemos diversas bênçãos prometidas ao povo de Israel, mas também extensivas aos servos de Deus. Estas bênçãos condicionais, elas estão em toda a Escritura, porque compostas, à disposição daqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. Isso fica muito claro. Já falamos, mas reforçamos agora aqui, pois isso diz respeito a nós, povo de Deus. Nós temos várias bênçãos também, e dentro daquele contexto das bênçãos, nós vamos trazer elas contextualizadas em algumas aqui para nós. Uma, por exemplo, a bênção da segurança. Tá? Então essa bênção da segurança, elas são extremamente necessárias, porque hoje nós convivemos com a falta de segurança.
o medo, a ansiedade, a incerteza. Nós precisamos confiar em Deus e nos colocarmos debaixo da sua poderosa proteção, debaixo da sua poderosa mão protetora, meus amados. Nós vemos a bênção da caminhada da vida. Nós devemos sempre esperar no Senhor, porque Ele renova as nossas forças, para a caminhada da vida. Não é para você bater ou subjugar alguém. Ele renova as nossas forças durante a caminhada da vida. Então Ele está conosco em cada segundo da nossa vida, nos dando forças. Isaías 40, 31, Isaías 43, 2. Nós temos também a bênção do aperfeiçoamento, ou seja, a confirmação e fortaleza. Ele nos prepara, nos aprimora, nos mantém firmes nesta relação com todas as coisas. Isso está em 1 Pedro 5, versículo 10, em João 16, 33. Nós temos também a segurança do conserto de Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele é fiel e guarda o conserto até por 1000 gerações, meus amados. Isso está lá em Deuteronômio 7, versículo 9. E é assim, obedecendo e sendo fiel, por crer e ter fé, que nós seremos abençoados com o cumprimento dessas promessas de Deus. Não se esqueçam disso. Existe também, meus amados, aqueles que preferem correr o perigo de desobedecer a Deus deliberadamente. Já não basta o exemplo do povo de Israel, existem pessoas dessa maneira. E com isso, meus amados, com certeza você atrai, a pessoa que faz isso, ela vai atrair maldições para si mesmo. E estas estão especificadas. Faça uma leitura. Lá em Deuteronômio 28, de 15 a 68, é longo, não dá para nós lermos aqui. Deuteronômio 28, de 15 a 68. Essas maldições, elas foram vividas pelo povo de Israel em sua infidelidade a Deus. Fica muito clara, meus irmãos. A infidelidade, a desobediência a Deus é uma escolha. Não se esqueçam disso. É uma escolha. Mas as consequências, elas são inevitáveis. Inevitáveis. Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Está muito recente, vocês se lembram da lei da semeadura que nós falamos ao estudar ali, o livro de Esther? Lembram o que aconteceu com Amã? Eu tenho certeza que sim. Meus irmãos, nós vimos hoje que precisamos obedecer a Deus e cumprir a sua palavra, sem dúvida nenhuma, para que nós possamos viver as suas promessas e as suas bênçãos. E com certeza alguns vão perguntar, não tenho dúvida disso, existe sempre o contraditório, é sempre dessa maneira, mas eu já quero deixar claro aqui, alguns vão perguntar, mas e os ímpios que em alguns casos, aliás, em muitos casos, vivem vidas maravilhosas a nossos olhos, é claro, né? Qual a diferença? Eles são ímpios, estão sendo abençoados por Deus, estão ali vivendo de uma maneira bem à la larga mesmo, e nós estamos aqui apertadinhos. Não podemos esquecer que o caminho para o céu é estreito, meus amados. E eles estão vivendo a porta larga. Então, mas nós temos um texto bíblico que ensina tudo isso, deixa claramente isso. Essa relação do ímpio com a prosperidade e como nós devemos perceber isso, como nós devemos enxergar isso. Asaf, meus amados, ele escreveu o Salmo 73, Salmo 73, e eu gostaria que vocês lissem ele todo. Não é tão longo, mas eu gostaria que vocês lissem ele todo. Eu vou tecer um pequeno comentário para vocês. E se vocês lerem, isso vai deixar para vocês tudo muito claro. Salmo 73. Ele diz que Deus, ele é bom de fato para Israel e para os puros de coração. Asaf diz que esteve perto de escorregar pela inveja que ele teve quando ele via ali a prosperidade dos ímpios, sem tribulações, sem aflições, vendo eles com mais do que eles poderiam até desejar. E assim ele indaga, né? Será que eu limpei o meu coração em vão? Será que eu limpei o meu? Será que eu estou tentando me purificar em vão? Não é nada disso. E aí ele foi até o santuário de Deus, e quando ele foi lá, ele viu, aí ele entendeu o fim dos ímpios. E aí ele entendeu, e ele fala durante o transcorrer do Salmo, ele fala que ele viu os ímpios, que é eles que estavam em lugares escorregadios.
onde eles são ali desprezados pelo Senhor e consumidos pelos seus próprios terrores. Né? Então, meus amados, leiam o Salmo 73 e entendam o porquê da prosperidade dos ímpios. Eu não vou me aprofundar, senão a aula fica muito mais longa do que nós gostaríamos, né? Que a aula poderia ficar aqui o dia inteiro, mas desde que nós tivéssemos tempo. Eu sei que pouco tempo nós temos, e vocês também, então fica um tanto difícil de nós entrarmos em muitos detalhes. Poderia ler o Salmo 73 inteiro para os irmãos, mas fica aí para vocês. Vão lá, olhem, leiam, prestem atenção e qualquer dúvida me perguntem, eu estou aqui para isso, para responder. Né? Algo também que eu acho muito importante, meus irmãos, passar para vocês, é que conserto, aliança e compromisso na Escritura vem sempre de Deus para nós. Não adianta você fazer uma aliança com Deus, vou fazer um conserto com Deus, vou fazer um compromisso com Deus. Meus amados, isso vem sempre de Deus para nós, porque se nós fizermos um compromisso com Deus, muitas vezes nós não cumpriremos. Agora, Deus ele não abandona o seu compromisso nunca. Vamos entender isso aqui. E quando nós aceitamos que Deus manda o conserto, a aliança e o compromisso, e aí nós aceitamos, tá? Mesmo que eu ou você, nós não cumpramos este compromisso, por algum motivo, ou por desistirmos dele também, Deus ele continuará ali. Tá? Só que ele vai estar ali não para te atender na sua infidelidade, naquele momento que você se afastou dele, mas se você se arrepender e pedir perdão de coração e voltar, ele está ali, tudo se renova, porque ele não abandona nunca o compromisso dele, porque o compromisso dele é feito dele, por ele e com ele. Então ele tem um compromisso com ele mesmo, é a promessa que ele fez para nós. Então, se nós formos infiéis, se nós nos arrependermos verdadeiramente e voltarmos, ele está ali nos esperando. Quando é que nós vamos conseguir fazer um compromisso desse? A gente muitas vezes não consegue cumprir um compromisso de trabalho, um compromisso com a esposa, um compromisso com o filho, e nós achamos que nós vamos ter condições de cumprir um compromisso com Deus. Seremos falhos. Deus não é falho, ele não falha, ele está ali, parado te esperando, basta que você se arrependa e volte. É isso, meus amados, é isso que quer dizer aquele texto de 2 Timóteo, que todo mundo menciona, 2 Timóteo 2,13, né? Se nós não formos infiéis, ainda assim ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, mas ele continua fiel a ele, enquanto você estiver afastado, ele está ali esperando. A hora que você se arrepender e voltar, ele não pode negar a si mesmo. Aquele compromisso que ele fez, ele não nega. Ele está ali à sua disposição. Deus, meus amados, ele jamais abandona o seu compromisso. Entendam isso. Vejam as promessas que foram feitas a Abraão. Quando ele fez as outras promessas, ele não abandonou a primeira promessa a Abraão. E assim sucessivamente. Entenda que Deus, ele não aprimora as promessas. É o caso de Cristo. Quando veio para esta terra, Deus ele não aprimora as promessas, porque as suas promessas são perfeitas desde a primeira. Ele, na verdade, se aprofunda a cada concerto feito. Então ele fez uma promessa, ele se aprofunda a cada compromisso que ele faz a mais. Ele não prometeu um povo para Israel, um povo para Abraão, ele cumpriu e deu esse nome de Israel ao povo lá em Jacó. Foi no neto que ele cumpriu esse nome, o povo Israel. Então ele aprimora, ele aperfeiçoa? Não, meus amados, ele se aprofunda, porque já está tudo preparado, tudo montado. Só que conforme você se desenvolve, ele se aprofunda mais para que você entenda melhor. Ele usa a capacidade do ser humano para ir aprofundando aquilo que ele já disse na primeira vez. Então ele não abandona em momento nenhum a sua primeira promessa. E assim ele age de uma maneira sucessiva. Entenda que Deus, ele não vai aprimorar, como eu acabei de falar, ele se aprofunda a cada conceito. Entenda que a obediência para nós vivermos a plenitude do reino de Deus nesta terra, tá?
Isso é uma coisa importantíssima que você deve entender. Também a obediência, para que nós possamos viver essa plenitude do reino de Deus aqui nesta terra, ela não é obra. Obedecer não é obra. A obra, ela vem como resultado, ou ela vem com o resultado da nossa salvação. Nós obedecemos a Deus, somos salvos, e aí nós vamos fazer as obras. Lembre-se que a fé sem obra é morta. Nós sabemos disso, já lemos isso. Embora muitos ímpios, meus amados, e já pega isso aqui como espelho para você entender, muitos ímpios fazem obras, eles não vivem a salvação e nem a relação com Deus. Ah, ele é tão bonzinho, não passa disso. É bonzinho. Se ele se aprofundar na relação com Deus, aí ele vai ter salvação, aí as suas obras vão ter a validade como tem a validade as nossas obras como filhos de Deus. E a nossa obra é pregar o Evangelho, é apresentar a Cristo. Entenderam agora a diferença entre obra, que é a obra, cumprir a obra de Deus, e favorecer a pessoas com coisas, com objetos? Ah, eu vou te dar uma casa de presente. Oh, você é tão bonzinho. Eu sou bonzinho. Entendam, pensem bastante a respeito disso. Não vou me aprofundar para não ficar longa. Pensem bastante a respeito disso. Então, embora muitos ímpios façam obras, eles não vivem a salvação, e poucos viverão, e também poucos viverão essa relação com Deus. Entenda também, meus amados, isso precisa ficar bem claro também para vocês. Eu estou aqui fazendo alguns adendos para tentar melhorar, clarear o entendimento de vocês. A palavra neons, significa criar do nada. Criar do nada. Ok? Criar do nada. Então, não existe nada e Deus vai e cria. Então, o termo usado é neons, termo grego. Mas quando Deus renova uma aliança, ele usa a palavra kainos. Kainos. Ele renova uma aliança. E isso significa que ele está criando algo novo, baseado em algo que já existe. Que fique claro, é bom que vocês podem voltar à aula e ver ela quantas vezes vocês quiserem. Mateus 5,17, não penseis que eu vim para destruir a lei dos profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então ele não veio mudar nada, ele não veio fazer nada novo, não veio inventar nada, ele veio simplesmente, tá? Ele veio simplesmente renovar a aliança. E não é aperfeiçoar, meus amados, não é aperfeiçoar. Não é aperfeiçoar. Isso significa que Jesus, ele estava... como é que eu vou explicar isso para vocês? Ele não veio, ele veio para cumprir a palavra de Deus e não para destruir. E cumprir aqui, meus irmãos, significa que ele, Jesus, ele é o que está prometido desde o início. Nós vimos isso há pouco na nossa aula. E ele veio com este fim, ou seja, quando a Escritura fala que Jesus, ele é o mediador, ela quer dizer que ele é o que vai dar harmonia. Ou seja, ele vai aprofundar toda a Escritura, ele não vai mudar nada, ele vai aprofundar toda a Escritura Sagrada. Não é certo falar, no meu entender, desculpem, não é certo falar Antigo Testamento, porque o Novo aqui é criado daquilo que já existiu. O Novo Testamento é o segmento do Antigo Testamento, então eu entendo dessa maneira. Veja, por exemplo, com relação ao adultério, era tido como conjunção. Para se cometer o adultério, era tido, você tinha que ter a conjunção. Mas o Cristo, ele veio e ele aprofundou-se nesse entendimento. Ele nos deu um aprofundamento a mais. Ele diz o quê? Que se nós apenas cobiçarmos, nós já estaremos adulterando. E o que é que nós percebemos com isso? Percebemos que Cristo é de fato o mediador deste primeiro pacto, entre o primeiro pacto e o segundo pacto. Então ele veio para aprofundar o entendimento e trazer para nós dessa forma. Ok? Meus irmãos, a partir da próxima aula nós falaremos mais especificamente sobre algumas promessas de Deus. Eu acredito que conforme as aulas estão se passando, elas estão ficando cada vez mais claras, né? Então a lição 5, ela vai aprender, ela vai nos apresentar
a promessa de salvação, a sua natureza, as necessidades humanas para esta promessa. Não percam, estaremos juntos, se assim Deus permitir, na próxima semana. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa.